E aí, pessoal, a- os esses tipos de bloqueadores, eles são de ação exclusiva, via parenteral. Eles não são absorvidos pelo trato gastrointestinal. Exatamente por isso que quando eles eram usados pelos índios, os índios matavam as presas, comiam as carnes, mas não se contaminavam, não acontecia nada com eles. Eles têm uma característica de serem polares. Então, se eles são polares, eles têm pouca afinidade pelas membranas, que são de característica lipofílica, a polar. Então, eles atravessam realmente pouco as membranas e a membrana hematocefálica. Então, nada acontecia com eles. Mas tem alguns probleminhas aí em administrar ele com algumas substâncias. Tem algumas que vão inibir o efeito. Por exemplo, se você usar esse tipo de bloqueador com um agonista, o agonista não é um antídoto, então vai o quê? Reverter a ação. Então tem que ter muito cuidado com a neostigmina e a fisostigmina, porque eles literalmente cortam o efeito do bloqueador. Mas tem outras substâncias que aumentam. Por exemplo, o antimicrobiano aminoglicosídeo, que a gente usa muito pouco na odontologia, mas tem um colírio de uso bem comum, que é a tobramicina. A gente usa muito para conjuntivite. E essa tobramicina, por exemplo, ela vai atuar nos canais de cálcio. Gente, músculo só contrai se tiver cálcio, tá certo? Então, se você bloqueia o canal de cálcio, você paralisa esse músculo. Então, o que é bloqueador de cálcio? E se você usar um medicamento que atue também como bloqueador de cálcio, você vai parar a ação do músculo e aí vai potencializar a ação do bloqueador neuromuscular, ou seja, pode dar uma depressão respiratória, a pessoa pode morrer por apneia, por falta de oxigênio durante muito tempo, sem o músculo do diafragma sem ação. Bloqueadores dos canais de cálcio, normalmente aí são os antipertensivos. E tem alguns anestésicos também, que tem efeito cinético, como esses anestésicos hidrocarbonetos halogenados. Certo? Eu tenho o desflurano e o isoflurano. Aí não é de uso odontológico. A gente também tem os antinicotínicos despolarizantes, cujo principal é o succinilcolina, mas existem outros. O succinilcolina tem uma ação muito rápida, ele é usado mais em situações assim rápidas de emergência, tipo uma intubação. Então, são procedimentos que precisam de uma ação rápida. E eles também terminam rápido, né? Existem outros com efeito mais prolongado. O mecanismo de ação deles é simples, ele é um agonista. Por incrível que pareça, ele não é um antagonista, ele tem uma ação antagônica, acaba tendo uma ação contrária ao esperado, mas ele é um agonista, ele vai se ligar ao receptor do canal iônico e vai bloquear. Só que a característica dele é que ele é um agonista difícil da acetilcolinesterase degradar. Ele tem um tempo de permanência maior. E aí ele acaba meio que deformando esse canal, sabe? Ele fica lá, o canal aberto durante muito tempo, é como se entrasse em fadiga. Daí no começo estimula, forma o que a gente chama de fasciculações, né? É uma reação de primeira fase, começa o músculo meio que tremer e depois ele perde essa capacidade de continuar despolarizando, porque o canal não consegue mais transmitir a sinalização, meio que entra em fadiga. E aí ocorre a paralisia flácida, a dessensibilização em seguida, certo? Então tá aí mais uma vez mostrando que existem duas fases. Uma fase onde há um estímulo e uma fase seguida de paralisia. E depois de sensibilização. Então é um agonista que funciona como antagonista. Ok?
E o despolarizante tem indicações, né? Como eu falei, intubação endotraqueal, via parenteral, como os outros, como a gente viu o anterior a ele, todos esses bloqueadores nicotínicos são via parenteral, deriva do curare, tá? Estão lembrados? Também tem alguns efeitos adversos. Um deles, como eu falei, é a apneia. É a pessoa passar muito tempo com o diafragma paralisado. Como ele bloqueia, obviamente, as glândulas, né? Então ocorre o quê? A glândula sudorípara, então também vai acontecer o quê? Uma hipertermia. E a gente sabe também, não só por essa razão, mas também por essa razão pode acontecer uma hiperpotassemia. A hiperpotassemia, ela é mais comum aonde, minha gente? Ela é mais comum em pessoas que estão com desequilíbrio eletrolítico, pessoas que tomam diuréticos, pessoas muito desidratadas por razões outras, pessoas, por exemplo, que tiveram queimaduras extensas, e quando a gente sofre uma queimadura, a gente lesiona as células, aí ocorre o quê? Uma perda de potássio, né? Uma vez que o potássio a maior concentração de potássio é intercelular. Então, se lesou a célula e está lá queimada, então há um aumento de potássio no meio extracelular. Então é isso, minha gente. Essas preparar as provas, precisavam vocês saberem disso, é muito assunto realmente. Você precisa organizar muito bem as ideias e para conseguir raciocinar em cima disso aí, tá certo? Mas, enfim,